Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do BIMED, esse podcast que acabou de nascer. Eu sou Manuela Carvalhal, eu sou anestesista TSA, eu sou CEO do Propofando, mentora do BIMED e agora host desse podcast. Meu nome é Livan Diniz, eu sou neuroradiologista pelo Hospital das Clínicas da USP e também fundador do Propofando, a maior empresa de educação da anestesiologia do Brasil, e também aqui fundador do BIMED, que é esse ecossistema de empresas de educação dentro da medicina. Esse podcast foi criado para você que é especialista, mas que ainda quer crescer mais, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Aqui a gente vai compartilhar muitos insights, tanto da medicina quanto do empreendedorismo. Então vai ser algo extraordinário e a gente está só no segundo episódio. Mas esse segundo episódio vai ser muito especial, né, Li? Excelente! E, inclusive, no segundo episódio, nós temos a nossa primeira convidada. A nossa convidada maravilhosa, que eu vou precisar ler aqui, que o currículo dela, assim, é enorme, imenso, né? Peraí, gente. A Ivna Cunha, especialista em insuficiência cardíaca, transplante de coração e dispositivos de assistência circulatória. Coautora em diretrizes mundiais, criadora do Fellow Digital em insuficiência cardíaca, CEO da Cardio Pro. Ela trabalha lá no Hospital Sírio-Libanês como cardiologista aqui em São Paulo. Ivna, seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Estou muito feliz de poder estar participando aqui no podcast de vocês. Tô animada, hein? Vamos ver o que a gente vai conseguir de insight aí para a galera sobre empreendedorismo, sobre um pouco de medicina, um pouco de vida. Uhum. E é isso. Legal. Legal, a gente quer escutar um pouco dessa tua trajetória aí, saindo da selva de verdade, como você mesmo falou, para a selva de pedra aqui em São Paulo, e como você construiu essa tua carreira de excelência, né? Queria começar te perguntando como que foi esse começo da tua trajetória lá na Amazônia, né? Você veio de Manaus, né? Você veio de Manaus. Me conta um pouco dessa tua trajetória aí, como é que foi esse crescimento aí lá em Manaus. Então, eu acho assim que quando você tem muito querer por alguma coisa, né? Eu queria muito me desenvolver como médica, como uma pessoa que fosse uma referência assim na medicina, porque na história da minha vida, a minha mãe, principalmente, é uma pessoa totalmente workaholic. Então, assim, na minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, é uma família de todas as pessoas gostam de trabalhar muito. Pessoas trabalhadoras. São aqueles famosos guerreiros. Né? Legal, muito bom. Tem os guerreiros aí, a minha família está incluída nesse grupo. Legal. E essa é a referência que eu tinha, assim, quando mais nova, sempre a minha mãe, ela fazia de tudo pra gente estudar nas melhores condições que a gente poderia, mesmo a gente não tendo muito recurso. E eu vi o crescimento da minha mãe, que foi a maior inspiração pra mim, e é por isso que eu resolvi, assim, tentar ser que nem ela, assim. Então, minha mãe era meio o meu ídolo. Assim. A tua mãe fazia o quê, Ivna? A minha mãe também é médica. Também é médica? O meu pai, ele era contador. Só que a história da minha mãe é, assim, bem bonita, assim. A história de uma pessoa que não tinha condição nenhuma. A família, assim, a maioria dos meus tios são pessoas com baixo grau de escolaridade. Então, a minha mãe, ela foi a única que conseguiu, assim, fazer na família dela faculdade. Legal. E encerrou um pouco desse ciclo da pobreza, né? Então, que ela vivia. Legal. E por isso, ela sempre foi uma pessoa que trabalhou muito. E ela tinha esse valor muito grande com ela. Então, a dinâmica familiar da minha casa era um pouco diferente, assim. A minha mãe era a pessoa que era provedora. Uhum. E o meu pai, ele fazia contabilidade, e aí ele era a pessoa que geria os recursos da casa. Legal, tomava conta do dinheiro. Era meu pai. E aí o que aconteceu, né? Como a gente tinha esse referencial, mas a gente não tinha muito recurso, daí a minha mãe resolveu, assim, colocar eu e meu irmão no melhor colégio público que a gente tinha na cidade. Legal. Na cidade era o Colégio Militar,
é um colégio público. E aí, o meu irmão, ele fez o concurso, né? Porque a gente não é filho de militar. Então, a gente teve que fazer a prova lá para entrar no colégio e tal. Aí a gente fez, meu irmão fez e eu fiz. E aí a gente passou. E começou a história de estudar, né? Lá no colégio militar, tinha toda essa parte da hierarquia, dos valores militares mesmo, que a gente aprende. Mesmo criança, né? Entrei na 5ª série no colégio militar. Caramba. E o que é que você acha da importância aí do colégio militar? Ele te ensinou algum valor, alguma coisa que você trouxe aí pra Muitos valores. Tem muita coisa que é especial, assim, em termos de vida mesmo. Como, por exemplo, pontualidade. Legal. Excelente. Você ser focado. Então, você ser né? organizado. Disciplina. Ser disciplinado. Então, são todos valores que... Tá, quando a gente tá na 5ª série, né? A gente não tem toda essa Você entra no ainda. nível cotonete, né? Então. Você entra como cotonete, mas aí você vai tendo uma possibilidade de crescimento, né? Mas também é um meio competitivo, que aí eu já não sei se para criança isso daí tem as suas particularidades. Mas aí a gente quer crescer aí lá dentro da academia, né? E você quer virar um soldado, um sargento, Legal, um já tenente. tinha essa escala de crescimento Você que você via esse futuro, né? Isso. Legal. E aí a gente vai crescendo até que existe o programa de treinamento, que é tipo um cursinho preparatório. E aí você tem o cursinho preparatório, a princípio, para os militares, era para fazer as carreiras militares. Então, fazer essas escolas que são super competitivas no Brasil inteiro. Então, faz ITA, faz IME, eles preparam aí você para seguir a carreira militar. Só que, não necessariamente, se você não quiser fazer, você não faz, né? Mas a gente tinha a oportunidade de fazer o preparatório lá, que acabava te preparando para o vestibular. E aí, como você tinha esse preparatório, eu fiz o preparatório. E, a princípio, eu não queria fazer medicina, não. E o que é que você queria fazer? Eu queria... achei que era a sua inspiração desde Pela pequena, sua pela mãe? sua mãe. Pelo que você Não, falou? eu queria fazer literatura. Literatura? Mas, e de onde Queria veio fazer essa... letras. De onde veio essa paixão por letras? Eu amo ler. Legal, eu amo ler, legal, eu gosto de ler excelente. de verdade, assim. Literatura mesmo. E E eu conta aí, gosto o que muito que de você- ensinar. O que você gosta de ler? Fala. Eu gosto de ler livro de história mesmo. Hoje em dia, Tipo tá o certo quê? que... Conta aí pra gente. Eu gosto de drama. Drama? Não sei se é uma... Legal. se é uma das coisas que tá aí no hall das... Mas eu gosto de livro de drama. Excelente. E eu gosto de livro que você tem que... o final inesperado. Legal. Plot Aí- twist. Você gosta dos plot twists? Eu gosto do plot twist. Legal. Tipo, quando o final é muito óbvio, aí você chega na metade do Não- livro e não você já sabe, né? Aí não não tem é- graça. Eu Não- também gosto muito de filme, cara. Quando eu vejo, esse filme já Já sei sei o que vai acontecer. Eu também não gosto, não. Mas aí queria fazer letras. Só que, sabiamente, a minha mãe falou assim que, infelizmente, né? A carreira... É muito... Tá bem. Pra gente que não tinha condição, né? Continuar a carreira como professora no Brasil. A possibilidade de ascensão pessoal, profissional, é difícil, né? bem Tem difícil, que ser... Infelizmente. Colocando no mundo prático, né? Mas, assim, no mundo ideal do que eu queria mesmo fazer, eu queria fazer letras. O meu irmão fez... Ninguém fez medicina, só eu e minha mãe. E teus irmãos foram pra onde? O meu irmão foi para humanas. Ele foi fazer direito. Ele fez direito. E aí, a nossa vida começou a melhorar quando o meu irmão começou a fazer direito, porque no direito eles têm a possibilidade de trabalhar já desde o começo. E aí o meu irmão começou a ajudar em casa. Legal. E aí eu fui fazer medicina, resolvi seguir os passos da minha mãe e passei, graças a Deus passei na universidade lá pública também, na universidade pública, onde eu comecei falei, agora que eu tô aqui, eu vou fazer acontecer, né? Tem que gostar. Aí, beleza, né? Mas aí, assim, a nossa vida ainda não tava
fácil. O meu irmão tinha melhorado porque o meu irmão já começou a ajudar na casa, mas ainda não era um mar de flores. Aí, o que aconteceu? Quando chegou na clínica médica, a gente tinha uma possibilidade de fazer aqueles estágios remunerados. Aí eu falei, é esse aqui que eu vou fazer aqui. Boa! Pois é esse aqui. Aproveitar, eu gosto desse. É, esse aqui. E ele era na Clínica Médica 2. Então, na Clínica Médica Legal. 2, lá na faculdade, era reumatologia, nefrologia e hematologia. Então, você passava esse período clínico aí, cursando as especialidades clínicas, e tinha essa daí, que dava para você fazer uma monitoria remunerada. Olha. E se você fosse selecionado lá, se você passasse na prova e tal, você conseguiria trabalhar numa clínica de hemodiálise, que era remunerado também. Então, aí eu falei, pronto, eu vou passar esse negócio aqui, ó. Pode escrever. E aí, pode escrever. Aí eu fui monitora, fui até o final da faculdade como monitora de nefrologia. Nefro, legal. E aí, trabalhei nessa clínica de diálise, onde pra mim também era fantástico. Assim, por quê? Porque a galera era mais nova, então tinha uma galera, cada ano entravam duas pessoas, né? E essa galera também já tava naquela vibe de, vou estudar pra residência, vou fazer prova, fazer cursinho. E, além do mais, eu era remunerada e eu aprendia muito. Porque nefro é muito teórico-prático, né? Então, passava os catéteres, supervisionava as diálises, conversava lá com os pacientes, ficava lá trocando ideia, entendeu? E eu vou te falar uma coisa, quase que eu fazia nefro, viu? Assim, Sério? o meu sonho era fazer nefro. Inclusive, eu fiz um estágio na Unifesp, no Hospital do Rim Hipertensão, Que é topíssimo. durante a faculdade, né? E assim, eu quero nefro. E aí eu prestei clínica médica, em alguns lugares prestei rádio, aí eu mudei de decisão em cima da hora. Foi? Mas Mas por quê? quase que eu ia pra Gente, nefro. eu viu? nunca pensei em Fazer clínica. Pra mim, Nefro nunca é foi lindo, uma cara. opção, entendeu? Nunca pensei em fazer clínica. Nefro é lindo demais, cara. É massa demais. Só que aí, beleza. Então, aí eu fazia isso. Aí eu tinha um amigo. Esse meu amigo fazia o cursinho também, preparatório para residência. Aí ele falou assim, olha aqui, ó, eu passei, me deu as apostilas e ele tinha as aulas gravadas. Não façam isso, pirataria, está. Corta. Da pirataria, que ele me passou as aulas gravadas, que nessa época não era online, né? Não era online. Mas é verdade, gente. Aí ele me passou as aulas e me deu as apostilas que ele já tinha passado. Eu falei, pronto, vou fazer aqui, vou passar, né? Aí beleza, comecei a estudar. Eu queria fazer nessa época sair de Manaus. Porque eu achava que os serviços lá de Manaus estavam... Tipo, era muito diferente do que a gente lia lá nas apostilas, né? Então, os recursos eram realmente menos. E eu queria fazer em São Paulo, só que só conhecia duas. Só conhecia a USP e conhecia a Unifesp. E era esse o meu conhecimento das era o que eu conhecia também, assim, acho que era o que todo mundo conhece, né? Você não João tem Pessoa, o que ideia eu do conhecia todo. era isso, exatamente. E aí você só conhecia as mais famosas. E eu falei, vou prestar para essas daqui, vou prestar aqui na minha casa. Beleza. Só que quando eu fui prestar a residência de clínica em 2016, a minha mãe ficou doente. E aí ela ficou doente, eu achei que ela ficou mal, ela ficou internada por 6 meses. Internada, ficou sem andar um bom tempo. E eu achei que, tipo, não era o momento de sair de Manaus. Eu não queria sair de Manaus, porque eu achei que a minha mãe ia ficar mal. E só tinha na minha casa, nessa época, era só eu, meu irmão e ela. E aí eu falei assim, não, eu não vou para São Paulo, eu vou prestar aqui, se eu passar, passei, se eu não passar também, vou tirar um ano sabático da minha vida. Mas passei. Aí fui fazer clínica médica, que eu fiz lá. Eu fiz também na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas. Legal. Eu fiz a minha residência lá. Só que eu não tinha perdido esse sonho, né? De vir pra cá. Legal. E o meu conhecimento sobre o todo tinha aumentado um pouco. Mas também
não tinha me preparado para sair de Manaus, né? Então, no mundo prático, talvez foi a melhor coisa que me aconteceu, porque, né, eu não ia conseguir sair de Manaus despreparada, deixar minha mãe não ter R$1 no bolso. Sim, excelente. Então, ainda bem que isso aconteceu, porque, porque foi o melhor, depois, olhando retrospectivamente. Né? Mas aí, beleza. Quando eu tava na residência, a nossa vida já tinha melhorado um pouco, e aí eu comecei a me preparar. Porque aí eu, de fato, realmente fiz um plano prático para sair de Manaus. Minha mãe melhorou e aí ficou tudo bem. Aí eu falei, vou montar um plano prático aqui, que aí agora eu vou estudar, vou guardar um pé de meia, fazer meu pé de meia aqui e vou tentar estudar para pagar o cursinho, fazer residência em São Paulo. E já pensava em cardio? De onde veio a ideia? É isso. Não, eu queria fazer reumato. Não, reumato. Eu queria fazer reumato. Queria fazer reumatologia. Ainda com a ideia da faculdade, porque era junto, né? Nefro, reumato e hemato. Perfeito. Eu trabalhava na nefrologia, mas eu gostava mesmo da parte clínica, eu era bem clinicona, assim. Queria ser o raso. Essa parte da clínica aqui que eu queria fazer. Aí, beleza, comecei a fazer um pé de meia. E como que foi esse pé de meia que eu tinha? Eu tinha um amigo que ele resolveu casar. Ele... sei lá, resolveu viver uma história de amor na residência. Só que olha só a coincidência. Lá em Manaus funciona muito como cooperativas. Eu não sei se hoje em dia tá assim, mas a gente tinha várias cooperativas que são as prestadoras de serviço nos hospitais. Então, todos os hospitais têm cooperativa de anestesista, de intensivista, de clínica médica. A anestesia é bem comum, eu acho que ainda hoje, assim, talvez outras especialidades não é tão comum, assim, pelo menos que eu vejo, mas anestesia geralmente é. Lá em Manaus, a maioria dos serviços eram prestados por cooperativa. E esse meu amigo que resolveu casar, ele era a pessoa que selecionava as pessoas para a cooperativa de terapia intensiva. E a cooperativa de terapia intensiva era quem cuidava da UTI do hospital onde eu fazia residência, do hospital universitário. E aí ele falou assim, olha, eu vou casar. Falou pra mim. Toma conta aí. Ele falou assim, eu vou casar e eu não posso mais dar esses plantões aqui. E eu sei que você tá trabalhando, as pessoas já falam aqui de você. E aí eu queria saber se tu não quer fazer a prova de seleção para entrar na cooperativa de terapia intensiva, que aí tu dá os meus plantões e continua trabalhando aqui. Aí eu falei, fechou. Juntou a fome com a vontade de comer. Exato. Aí eu falei, é agora que eu vou fazer meu pé de meia. Aí, o que aconteceu? Esse meu amigo fez isso, eu prestei a prova lá para entrar na cooperativa, entrei na cooperativa. E aí, antes do final do R1, eu já trabalhava na UTI do hospital, como cooperado. Então, a minha rotina era basicamente isso, assim, era casa, hospital, casa. Então, essa é a minha rotina. Eu ia para residência, depois dava o meu plantão à noite na UTI, saía para residência, aí folgava Essa era a minha vida. Mas para mim foi ótimo também. Eu conhecia todos os processos do hospital, já conhecia. A gente aprende muito, porque tinha vários intensivistas, né? Então, complementa a sua formação de clínica. As pessoas me ajudavam muito, então, as enfermeiras, todo mundo da equipe multi, todos os médicos eram muito legais comigo. E todo mundo me ajudava. E aí, depois de um tempo, eu já sei tudo, sabia tudo aqui. Tudo que acontecia no hospital, eu já sabia. Legal. Aí, beleza. Fiz meu pé de meia. Quando chegou no final da R1 de clínica, assim, a gente rodou na reumato. Na reumato, eu não gostei. Eu detestei. Né? Meu mundo caiu, sabe? Meus sonhos desmoronou. 5 critérios maiores dos 10 para você diagnosticar lúpus. Exato. Na verdade, porque a rotina
a rotina era meio diferente do que eu achava que ia ser, entendeu? Aham. A rotina era artrose Ah, e fibromialgia metade do tempo, né? Essa parte mais... você achando que ia ser aquelas doenças mais mágicas eu achei que da eu ia tratar reumata, uma né? esclerose sistêmica. Aquelas doenças legais que você estuda ali no... Eu achei que eu ia ver um lúpus e tal. Ah, Mas aí não gostei, não me identifiquei com a especialidade. Eu acho a especialidade bonita, tá? Não Aham. quer dizer, só Aham, que ela sim. só não combinava comigo. Sim, Você queria. Aí, mudei de ideia. Eu falei, putz, não vou querer fazer reumato, não era o que eu achava. E aí fui sair pelo mundo, saber o que eu queria fazer. Aí depois, por um bom tempo no R2, eu imaginava que eu queria fazer ou nefrologia Aham. ou terapia intensiva, porque era um perfil mais resolutivo Uhum. das doenças. Só que ambas as especialidades não tinha possibilidade de você trabalhar sem ser no regime de plantão. Uhum. Então, se você fizesse nefro, pelo menos a vivência que eu tinha, não sei se isso é de verdade, né? Mas a vivência que eu tinha era plantão em clínica de diálise. né? E a terapia intensiva era plantão na UTI. Uhum. Então, não tinha muito uma possibilidade de outra sem ser plantão. Não tinha consultório. A nefro até tinha um consultório, mas a maioria, o chumbo grosso era Uhum. plantão. Uhum. Aí, não me imaginava dando plantão pro resto da vida. Aí, eu falei, cara, vou ver aqui qual que é a especialidade mais versátil. Que tem... tem Aí, isso, no cara, final tem das contas, só sobra cardiologia, né? Aham. Se você for avaliar bem, a mais versátil cardio tem cardiologia. Verdade. muita possibilidade, Muita né, dentro de Tem cardio. tanto de plantão quanto Se você consultório, quiser quanto Exame de imagem, exame, fazer né? eco, né, cara, tem... Se você quiser dar plantão, você faz plantão de cardio, em UCO, em UTI cardiológico. Uhum. Se você quiser fazer consultório, você faz consultório. Se você Uhum. quiser fazer imagem, Uhum. faz imagem cardíaca. Verdade. Se você Aham. quiser fazer métodos complementares, Aham. tipo, não quer mesclar aí a sua rotina, faz métodos gráficos, faz eco. Uhum. Então, é uma especialidade muito versátil e altamente resolutiva. Uhum. E aí, me encontrei, entendeu? Resolvi fazer cardiologia. Legal. Me encontrei e eu amava, eu gostava mesmo. Assim, não fazia de mal grave, Aham. entendeu? Aham. Eu fazia de coração E que mesmo. legal que você conseguiu sozinha ali, né, tirar essas conclusões, porque é uma grande dúvida, né, que as pessoas têm, assim, na escolha da especialidade, mas como é importante você se conhecer e buscar na especialidade também algo que, cara, essa versatilidade para você era muito importante, né? Assim, a pessoa que, assim, eu gosto até de falar, muitos residentes me perguntam isso daí, tem essa dúvida. E eles falam assim, como é que eu escolho? Eu vou pra A, vou pra B. Essa Ou é uma então grande dúvida. vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí, qual é a sua dica, Ivna? A Conta minha aí, qual é que é a dica- tua dica? A minha dica é se conheça, né? Esse é o melhor caminho. A gente É sempre verdade. fala que o autoconhecimento é maior do que o autodesenvolvimento, né? Quando você se conhece, você vai no lugar que você conhece que você é melhor, cara, você voa. Exatamente. Você voa. É aquela coisa da semente, né? Não dá pra plantar semente se o terreno Exato. não cresce, né? Excelente. Que a semente não cresce. Aí eu falo assim, depende do que tu gosta, né? De como que é você, os seus planos, seu momento de vida. Eu tava num momento de vida que eu tava num momento de vida esponja, né? Eu queria aprender tudo que eu podia. Aham. Eu queria mudar a vida da minha família. Aham. Mas ao mesmo tempo, você também, na sua história, traz também um pouco da visão do futuro também. Você se conhece e também olhando pra frente, você gosta dessa versatilidade. Então, pra você faz sentido. Você não se via, por exemplo, de plantão o resto da vida Exato. no futuro. E se Então, conhecer. a importância de se conhecer e a importância de olhar pra frente também Uhum. e começar a entender Saber que outras você não possibilidades, né? aham, Exato. exatamente. Legal. Acho que uma boa dica pra galera aí que tá nessa fase de vida é você tentar entender como que é o feijão com arroz daquela especialidade. Perfeito. Assim, tipo, se você não conhece nada sobre a especialidade, provavelmente você não tem todas as informações possíveis pra chegar numa boa conclusão, né? Testar, né? Tipo, a pessoa pode ir, passar um tempo dentro do serviço, fazer a coisa durante um tempo, né? Eu acho que isso é super legal para você entender se é compatível com você. Sim. Porque tem muita gente que, tipo, cai de paraquedas, né? Tipo assim, ó,
vai pelo vai dinheiro. pelo dinheiro, é isso. Qual é a que mais tá dando dinheiro, tem mais Grande erro, né? oportunidades, Grande erro. Aí você vê um bocado de gente escolhendo especialidade errada, e aí você começa a fazer, cara, e acaba não dá ficando certo, fica frustrado no pelo final. resto da vida, exatamente. Não, eu não pensava assim, não. Eu queria fazer a que eu me identificasse mesmo. E aí escolhi cardio. E aí eu ainda tava com o meu sonho lá de vir fazer em São Paulo. Prestei as residências lá. Agora eu já conheci algumas mais. Eu prestei as mais clássicas que tinha, né? USP, Unifesp, tinha Dante Pazanese na cardiologia e tinha Sírio e Einstein. E eu prestei também USP Ribeirão. Aí saí passando. Legal. Saí passando. Só que na época que eu fiz, a primeira prova que a gente fazia, que era do Sírio-Libanês, era a primeira que saía. Então, a gente fazia a prova, não sei se ainda tá assim agora, ou se já uniformizou, mas a gente fazia a prova em junho do ano prévio. E o resultado saía em janeiro. Você fazia a prova em junho, você fazia a segunda fase no meio pro final do ano, você fazia entrevista no final do ano, em janeiro você já sabia que se tinha passado ou não. Assim era a prova do Sírio. E aí, em janeiro, eu já sabia, antes de terminar a residência termina em março, né? Galera, não sei se é de março a março. É de março a março. E aí, em janeiro, eu já sabia que eu tinha passado. Aí, e lá era bem organizado. Então, eu já sabia qual que eram os módulos. Eu fico imaginando, é como você comprar um curso online e já saber o que você vai receber, entendeu? Então, pra mim, isso me deu uma tranquilidade. E residência médica geralmente não é assim, né? Ó, cara, o que eu voltei agora? Exato. Eu pensava assim, a minha grande aflição era assim, cara, eu vou pra outra cidade, eu não conheço ninguém nessa cidade, ninguém. E eu não sei nem onde que eu vou morar, onde que eu vou fazer, onde que como é que é o serviço, como é que eu vou? Então, como eles tinham mais ou menos no site como que ia ser, eu fiquei muito tranquila. Mas que legal, né? Que isso te deu uma segurança para você fazer a escolha, né? Foi. Então, pensando como a própria residência, quando ela cria um caminho e já deixa isso muito bem estruturado, como isso dá segurança para as pessoas decidirem por isso, né? Nossa, para mim foi assim muito bom. Porque, aquele negócio da transição, para mim era uma sensação horrível que eu tinha. Você já tinha muita coisa difícil para viver ali, exato, né? Se eu não soubesse nem minimamente como ia ser minha vida, para mim era horrível. Exatamente. E saindo da selva de verdade para vir para uma selva de pedra. Exato, não conhecia ninguém, nada. Aí eu falei, pronto. E aí, beleza. Aí decidi, em janeiro, eu já me inscrevi. Eu me inscrevi logo. E já comecei a organizar minha vida. Fui alugar apartamento, fazer mudança. Eu já tinha estruturado, eu vi onde eu ia morar, entendeu? Quanto tempo que era, se eu tinha que ir de carro, se tem que ir andando, entendeu? Coisas do mundo da vida normal, da vida prática. E eu organizei minha vida em torno dessa residência aí. E aí, beleza, passei nas outras, não quis fazer as outras. Porque eu já tinha organizado minha vida para fazer lá. E aí, como organizei e vim. Um dia eu tava assim, eu cheguei com a minha mochilinha. Oi, galera. No meio do Sírio-Libanês. Não, quando eu cheguei, meu Deus. Eu tomei um choque de realidade. Imagina. Choque. Assim, primeiro que eu não tinha... Eu acho que isso pra mim foi bom. Sabe aquela história do ignorante é mais feliz? Essa era eu. Eu falava com a galera, eu falei, mas esse cara aqui, ele escreveu não sei o quê. Ele é um professor titular de não sei aonde. E aí eu falei, legal, né? Aí que bom. Eu falava meio assim, isso que eu não pensava. Aí, beleza, eu fui fazer o meu, né? Foquei em mim. E aí, depois que eu entendi que a gente tava num ambiente, assim, que é sério, que é burocrático, que é competitivo. Que tem uma hierarquia. Que existe essa hierarquia. Ego infladíssimo. Aí eu falei, gente, eu tô errada aqui? Eu pensava isso. Falei, eu acho que eu tô fora aqui. Sabe quando você se sente fora, assim? E aí, que você não tá no
no lugar que você se encaixa. Era como eu me sentia. Então, no começo, quando eu cheguei em São Paulo, eu sofri. Imagina. E assim, ó, até falando um pouco disso, né? Existe um período de adaptação que, assim, pô, eu também, eu era de João Pessoa, vim para São Paulo, mano, também. Então existe esse muito esse processo de, durante o momento da residência médica, é o momento que você talvez larga a sua família, larga todo mundo e vai embora, né? Às vezes Então, muita gente já faz isso no próprio vestibular, né? Para poder estudar na faculdade, mas o médico, geralmente, na residência médica, esse muitas vezes corta o cordão é, umbilical para você voar para a vida, É né? verdade, E eu eu não- tive muita maturidade depois que eu comecei a fazer minha residência, assim. Você vê que você se torna outra pessoa você se durante o torna outra momento, né? pessoa, da era É, outra pessoa. É muito interessante que no caso da minha residência, né, que é de acesso direto, eu senti muito isso. Então, eu sou de Salvador e aí eu fui morar em Botucatu, né, interior de São Paulo também, nessa mesma perdida, assim, tudo novo, mas aí era 100% novo mesmo, porque desde a faculdade, como minha faculdade fiz na minha cidade mesmo, eu morava ainda na casa dos meus pais. Então, Eu quando também. eu fui para Botucatu, É, que foi a isso. primeira vez que eu fui morar Morar sozinha, pagar as Também, próprias é. contas, É. conhecer esse mundo novo, né, com uma cultura completamente diferente, né, Sim. regional, então foi Sim, bem... sim, eu tomei um baque muito grande, assim, nunca tinha morado só, eu não conhecia aquelas pessoas. Pra mim, eu tava vivendo no fantástico mundo de Bob, e de repente, assim, Caiu o naquele meu mundo... ambiente. E isso é até interessante do ponto de vista, né? Porque quando você sai do seu lugar natal e você vai para um lugar completamente diferente, você vai desenvolvendo essa independência, né? Que aí é uma característica de muitos médicos. E Sim. essa independência também e essa adaptabilidade a mudanças, Sim, né? sim. Porque você vai para um lugar completamente diferente, você tem que se adaptar a outra cultura, você tem que se adaptar a uma situação completamente nova que você nunca viveu, né? Como você Sim. falou. E aí você vê que o médico, com o passar do tempo, ele vai desenvolvendo essas capacidades, essas habilidades, essas competências, A né? adaptabilidade, eu acho que é uma habilidade, assim, que você deve ter na vida, assim. É uma Exatamente. habilidade Sim. do adulto. Exato, é. Você tem que saber se portar nos lugares. Eu acho que você tem que se É. adaptar ao lugar Sim. que... E eu acho que esse momento é meio fuga ou luta. Ou você vai desistir. É, exato. Tem a galera que não aguenta, né? Tem a galera Tem a galera que... que desiste. exatamente. E é compreensível, eu Aham, entendo. sim, exato. Eu entendo. Mas tem a galera que vai lutar, né? Então Aham. era da galera que não ia desistir, porque eu já tinha passado, olha que eu passei Já pra... passou por tanta coisa pra chegar até aqui. Eu quase morri pra chegar aqui, agora que se eu morrer agora, eu vou ficar muito puto. Vou desistir agora que eu tô no Agora que Sírio. eu consegui, Agora que eu tô no eu Sírio. Muito eu bom. vou desistir. Aí eu não fazia sentido na minha cabeça racional. Aí, beleza, eu falei, agora eu vou, então eu vou ter que estar aqui, eu vou me adaptar aqui o que tá. E assim, eu queria, eu também ainda continuava nessa minha fase esponja. Eu queria saber tudo. Eu queria saber tudo. Tudo que eu pudesse aprender, tudo que eu queria que eu pudesse saber. Eu era a primeira a chegar, eu era a última a sair. Eu queria aprender tudo. Historicamente, ninguém, assim, saindo da residência é contratado, historicamente, no Sírio-Libanês. Em geral, as pessoas que são contratadas são amigos dos chefes, que vêm de outros serviços. Pessoas do Sírio-Libanês formadas pelo Sírio-Libanês, elas são muito bem inseridas no mercado de trabalho, mas, em geral, não há. Só tinha uma pessoa que eu conhecia nos últimos 5 anos de programas que tinha ficado sendo absorvido no serviço. E aí eu falei, pronto. Então não vou conseguir dar isso. Ferrou. Estatisticamente, uma pessoa filha de contador, né? Eu pensei nas probabilidades aqui. Falei, eu não vou conseguir. Mas aí eu falei, vai que... Mas eu vou tentar, né? Vai Nada que... pra perder, né? Não tinha nada pra perder. Nada pra perder. Aí tinha uma chefe lá que era muito importante no serviço. Ela era a dona de tudo. Ela era a dona de tudo. E aí eu falei assim... E ela é sabidamente uma pessoa que é uma pessoa muito inteligente. E por conta que ela é muito inteligente, ela é inacessível. Então... só que ela como ela era muito inteligente, com certeza ela era uma pessoa visionária, então ela sabia reconhecer talentos. Isso legal. Legal. Essa habilidade ela tinha. E aí, como eu era ponta firme, eu fazia tudo que ela queria,
eu chegava no coisa. Uma vez chegou um paciente gravíssimo lá e era eu que estava de plantão. Era eu que estava de plantão. E ela veio trazendo o paciente de fora, em ECMO. Veio trazendo paciente que tinha tido um acidente de canulu, paciente na rua. Assim, ela era desse nível de... Era assim... Ela já opera milagres. E aí, nesse dia, eu passei o dia, 24 horas do meu plantão, em cima desse paciente. Ele teve uma complicação lá, grave, a gente ficou lá em cima do paciente. E aí, nesse dia, ela olhou pra mim assim, até que você sabe das coisas, né? Aí eu... Maior elogio da vida. Eu olhei pra ela assim, às vezes, professor, às vezes. Muito bom, às vezes. Às vezes eu até sei. Aí ela olhou pra mim assim, você é diferente, né? Aí Legal. falei pouco. Quantos anos para receber esse elogio? 10 anos. Aí, depois disso, ela começou a perceber que eu não era maluca. E aí, beleza, ela começou a pegar uma confiança em mim. Legal. E aí, no final da residência, ela falou assim pra mim, olha, eu coordeno um serviço aqui do INCOR, de UTI. Eu sei que você é boa, eu já sei. E a gente vai ter processo seletivo agora no final do ano. Então, se você quiser prestar, vai ter o processo seletivo. E se você passar, você vai trabalhar comigo lá. Além do mais, eu sei que está acabando a sua residência e eu preciso de assistentes. Então, você pode... No final da sua residência, você começa a ver meus pacientes internados. Excelente. Olha só. Legal. E aí ela me chamou e eu fiz o processo seletivo. Legal. E fui trabalhar na UTI cirúrgica do INCOR. Legal. Só que eu queria fazer insuficiência cardíaca, que também foi uma subespecialidade que eu gostei. E aí, eu entrei no INCOR, e no INCOR ainda era pior, assim. Em que sentido? No sentido de competitividade. Porque como é um ambiente maior e tem mais chefes, lá era meio que 2 chefes isolados. Então, era ela e um outro chefe que a gente tinha. Então, se ela gostasse de você, só eram 6 residentes, a chance de você ser vitrine era muito maior. No INCOR, não. São muitos chefes. Muitos chefes também que são sumidades nas suas áreas. Bons, E que não abaixa sua cabeça pra ninguém. Aham. E aí, beleza. E a chance de você ser notado é menor, né? Aham. Porque você compete com mais gente também muito boa. E eu não sei se na cardio era assim, mas dentro da radiologia é isso, cara. Os chefes do HC são chefes de todos os maiores serviços. O cara é chefe do Sírio, aí tem o chefe do Einstein, aí tem o chefe do Vila Nova Star, aí tem o chefe do Fleury, do Dado. Cara, são os chefes uma hegemonia. Exato. Aí, beleza. Aí ela falou assim, vai lá fazer o concurso, você trabalha comigo lá na UTI, que ela coordenava, e passa aqui nos meus pacientes, aí beleza. Daí, comecei, só que aí eu fui fazer outra especialidade. E essas especialidades se competem entre si. Meu Deus. Aí, pronto, caiu. De quem foi a ideia de você entrar lá na parte militar, no colégio? Foi seu pai, sua mãe? Você tem que agradecer muito a ele, Pois viu? é, Porque isso aí te verdade, deu olha base aí, ó. pra Pra passar por sobreviver. isso aí. Sobrevivência, exatamente. Sobrevivência na selva, Na né? selva, ó. Era o modo Rambo total. Né? Muito bom. Aí, beleza, fui. Aí, o que aconteceu? Eu achei que, assim, pra mim, na minha cabeça, eu não tinha essa noção. Isso aí eu tô contando retrospectivamente, Sim, porque isso tem claro, anos, mas claro. eu não tinha essa noção. Eu não sabia que dentro lá dos setores existia essa competitividade entre os núcleos, entre os chefes. Eu não sabia que se você escolhesse um lado, se você tivesse um lado, automaticamente... Você era inimigo do outro. Você tá automaticamente contra Banido o outro, do banido do outro. Eu não sabia nada disso, Muito bom. entendeu? Aí quando eu cheguei lá, eu falei, pronto. Agora me lasquei, né? Porque o lado que eu tinha pra fazer minha subespecialidade era totalmente contrário
ao Game of Thrones lá do outro lado. O Game of Thrones. Aí eu, meu Deus, não acredito que eu tô passando por isso de novo. Não Aí pode ser todo mundo amiguinho aqui, não. Exato, eu tava ainda no Fantástico Mundo de Bob, então. desse, né, colaborativo e ideal e tal. Mas não era assim, a verdade no mundo real não era assim. E aí, beleza, comecei a fazer insuficiência cardíaca. E aí é isso, só que eu trabalhava no outro serviço. Aí o que aconteceu? Nessa época também começou a pandemia. E aí, e além do mais, essa chefe que tinha me levado lá pro INCOR, ela seguiu outra trajetória e foi ser chefe de um outro serviço, saiu do Sírio-Libanês. Aí o que aconteceu? Antes dela sair, eu continuava lá na UTI cirúrgica do INCOR, um outro chefe meu falou assim, olha, vai abrir X unidades aqui, a gente precisa dessas unidades para fazer atendimento de pacientes com Covid. E aí, eu sei que você trabalha, já me falaram aqui de você, então você pode, se você quiser trabalhar aí na UTI, eu sei que você tem experiência e a gente vai te contratar. Beleza. Aí deu tudo certo. Fui contratada no Sírio, assim, nas unidades críticas que abriram para o Covid. Depois, continuei lá fazendo a especialidade. E aí, tipo, tinha muito conflito. Era difícil, assim, trabalhar na UTI. Era muito cansativo. Ainda mais na pandemia, né? Na pandemia era muito cansativo, porque eu tinha praticamente 3 escalas. Eu tinha minha escala da residência de insuficiência cardíaca, que não é, dentre as especialidades da cardio clínicas, é uma das mais puxadas. Então, a gente fica lá de 7 a 7, entendeu? Muitas vezes os ambulatórios é muita gente com insuficiência cardíaca. E aí, a gente ficava lá, eu ainda saía pro meu plantão, tinha plantão no Sírio e tinha plantão no INCOR. Então, assim, a minha carga horária era altíssima. Altíssima, muito pesada. E era muito cansativo. E viver nesse ambiente de, você tem que ter cuidado para falar com a pessoa pisando X, em ovos, pisando né? em ovos, com medo, toda hora. Isso, para mim, era muito difícil. Aí eu falei, não, eu não consigo mais, assim. Não tinha mais condição de eu ter esse número de carga horária. Fora que eu já tinha vindo de 7 anos. Não é que era um ano, era uma vida inteira aqui de faculdade de residências direto, trabalhando muito. Tu tem noção mais ou menos de quantas horas assim na assistência nessa época que você ficava? Olha, só de residência de IC era 60 horas. Eu tinha 90 horas de carga horária do INCOR. E eu tinha mais 50 horas no Sírio. Então, cara, era tem esse no tanto mínimo... de hora aí na vida. Era tipo 200 horas. Era praticamente horizontal. A carga horária do médico é muito absurda. Era né, muito cara, absurdo, assim, era demais, assim. E olha que eu até saí sem remédio, viu? E me diz uma coisa, você é uma pessoa extremamente simpática, você ria a todo momento, e como é que era durante esses plantões, durante esse momento? Você ainda... Eu sempre fui assim. Sempre desse jeito. Eu sempre fui assim. Legal, eu não tenho essa... Eu não tinha muito essa... eu não me achava, assim. Eu falava, mano, se eu tô aqui... Se eu mesmo fizer o ambiente ficar ruim... Aí não dá ainda, né? Eu vou pirar. Muito bom. Não tem como piorar o que já tá ruim, né? Deixa eu te perguntar, geralmente quando você vai para esses ambientes, né, o pessoal é muito sério, muito formal e tal, e a galera não gosta muito, às vezes, que você... Pessoas extremamente simpáticas, às vezes, por que você tá rindo tanto aí, né? Eu destoava, eu era claramente destoava, então, porque eu sempre... Mas, assim, existe a equipe multi. E eu sempre me dei muito bem com a equipe multi. Excelente, que legal. Tinha muitos amigos, enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogos. Eu me dava muito bem, porque essa galera é um pouco mais normal. Mais normal que o médico. Exato, eles estão Aí eu me dava muito bem, assim, não tinha problema de convivência. Não tinha problema de convivência, não tinha. Assim, conflito, não lembro de ter, assim... Já sem querer cair no conflito dos outros.
Mas, assim, eu sempre mesmo acaba gerar... acontecendo. Assim, sair de mim, nunca tive E problema. me fala qual é o segredo de passar por essa carga horária e manter essa felicidade aí que todo mundo quer ouvir Cara, aí. Eu acho que esse é o ponto mais difícil aqui. A gente teve uma aula com vocês de organização. Eu sempre fui muito organizada com Legal, minhas coisas. excelente. Eu sou Legal. muito organizada com o meu tempo. Então, quando vocês estavam falando lá de organização, eu tava falando, caramba, é mesmo, né? Porque é isso que te permite conciliar Sim. uma Exato. carga horária exaustiva com um pouco de saúde. Sanidade mental, né? Exatamente. Então, o tempo livre que eu tinha era para manter minha saúde. Eu sempre fiz terapia, eu sempre tentei fazer exercício físico. Legal. Tipo, mantinha Excelente. aí uma... Uhum. Eu fiz amigos, eu tinha muitos amigos. Legal. Então, às vezes, mesmo no hospital, a gente saía para almoçar. Tinha legal. um pouco Isso. de coisa saudável, assim. Sim. Aham. Aí, então, para mim, consegui passar ilesa. Sobreviveu. Sobrevivi. Uhum. E aí, no final das contas, o meu chefe da insuficiência cardíaca, ele também gostou de mim. E eu gostava dele também. Assim, profissionalmente, ele me ajudou muito. Ele era uma pessoa extremamente inteligente. Ele também era conflituoso ali com os outros setores, mas comigo ele não era. E aí ele falou pra mim continuar o doutorado. Então, eu comecei... Depois que eu saí de fazer insuficiência cardíaca, comecei a fazer doutorado. Eu tive a oportunidade de fazer fora. Fui pra fora um tempo. E aí, foi isso. Você aí, foi pra onde? Eu passei 3 meses na Cleveland. Legal. Legal. E como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Muito legal, muito legal. Só que eles também são... Aí já é outra cultura. Aí é o americano, né? O americano em si eles são mais fechados, inclusive, do que o paulista. Então, é difícil ser imigrante. Difícil ser imigrante. Eu imagino. Só que como, assim, eu sabia que eu ia e voltava... Pra mim foi só paz e amor pra mim. Não pegou pra você Eu não nada. peguei nada pra mim. Ainda tava 3 meses só de turismo, né? Eu tava lá só pra paz e amor. Fui um Pra tempo brigar fora. com ninguém. Nada. Eu tinha conflito lá dos chefes. Eu falei, quem é esse brother? Eu falei, esse brother tá errado, viu? Que legal. Então, na sua trajetória, tu ainda fez o doutorado, então? Fiz. Ai, que Legal. Terminei. Legal. Fiquei de insistente, que a gente chama lá. Insistente. Insistente é a pessoa que fica lá de voluntária. Eu saí ano passado. Tá. Porque aí Você ficou quanto tempo no total? foram 4 anos. 4 anos. 4 Legal. anos. A minha vida de insistente, assim... Vocês veem que eu sou uma pessoa resiliente. Resiliente. Ninguém pode negar isso. É um fato. Pode falar qualquer coisa de mim. Menos que eu não trabalho. Eu sou Trabalhadora, Eu com sou uma também. família, né? Legal. Isso daí eu sou. Aí, o que aconteceu? Aí, fiquei lá de insistente, terminando meu doutorado, né? Também estava fazendo doutorado. E tive bastante ganho profissional. Legal. Eu sempre gostei de estudar. Então, assim, depois que eu saí da UTI cirúrgica e terminou a pandemia, aí eu fui contratada mesmo no Sírio, definitivamente. Então, não só mais para a pandemia, fui contratada mesmo no Centro de Cardiologia. Legal. E lá eu fiquei nas unidades críticas, onde eu trabalho até hoje. Excelente. E, além do mais, eu fiquei de insistente. A minha carga horária já tinha melhorado muito, assim, por uma carga horária normal de trabalho. E aí eu vim na minha fase blogueira agora. Agora, calma. Agora, a pergunta que não quer calar. Como que uma pessoa com uma trajetória médica de excelência como a Ivna decidiu blogueirar? Decidiu ir para o digital, vamos falar assim. Pois é, isso que eu tava falando pra vocês. Existe a trajetória médica, assim, técnica. Eu acho que ela atinge um platô. Legal. Eu acho que você sobe. Só que uma hora... Putz, é microganhos que você tem, assim. Não é mais uma coisa que você perceptivelmente está se sentindo crescendo. Entendi. Então, eu não me sentia mais
crescendo como eu me sentia, entendeu? E como você sempre buscou esse crescimento, você sempre buscou atingir, Exato. próximo nível. Qual é o próximo desafio, né? Exatamente. Qual o próximo desafio? Só que eu não sei se isso é muito saudável, mas eu não me sentia assim, entendeu? Eu queria um próximo desafio. Porque eu já, na carreira, do ponto de vista técnico, assim, os casos já viravam de fácil resolução para mim, menos sendo complexos. Sim. Eu já tinha visto vários casos iguais. Então, tipo, o ambulatório com as mesmas coisas, com as mesmas doenças, com os mesmos problemas, com as mesmas virtudes. Então, eu não sentia que eu estava me desenvolvendo mais. Entendeu? E eu acho muito bacana, Ivina, na verdade, porque você é uma apaixonada por educação, né? Você é uma apaixonada por não só se atualizar e crescer, mas ensinar também, né? Para outras pessoas. E eu acho muito legal quando o médico, né? Ele chega nesse ponto da carreira em que, eventualmente, ele não está vendo o próximo desafio e ele resolve pegar esse talento de educar, né? E conseguir levar para o digital, onde ele vai conseguir escalar. Ou seja, ir além desse ambiente que hoje você já habita, onde as pessoas já te conhecem ao seu redor, né? Então, acho... Ou seja, você está trazendo um pouco do conhecimento do sírio-libanês que você adquiriu, cara, e divulgando para o Brasil. Você está levando para o Brasil. E voltando a esse ponto, né, que vocês estavam falando sobre desafios, isso é super importante, porque a gente vê que a gente é sempre muito movido ao desafio, desde lá atrás, quando você chegou no vestibular, e aí você sai do vestibular e você quer fazer uma residência, e aí você tem aquele novo desafio, você sai da residência, você vai fazer uma subespecialização, né, aí a cardiologia que você fez, uma especialização dentro, aí a gente tem um acesso indireto, né? Aí depois você vai para uma subespecialização que você fez também. Aí depois qual o próximo desafio? Entrar no sírio-libanês. Aí qual o próximo desafio você vai... E você vê que, na verdade, muito do que a gente vai ganhando é o conhecimento técnico, né? Mas as habilidades e competências, elas vão ficando meio estagnadas. E é muito sobre isso, né? Que a gente foi agora para o Vale do Silício. E lá, numa das palestras que a gente escutou, né, o pessoal falou, como é o nome dela? Angélica falou o seguinte, não é sobre o conhecimento que você adquire, tá entendendo? É sobre as habilidades e competências que você adquire com aquele conhecimento. Exatamente. E eu fiz, puta, que frase... Cara, que frase, porque é sobre isso. E no final das contas, se você adquirisse mais conhecimento médico, beleza, isso faz com que você tenha aquele microganho que você falou, né? Mas e aí? E a partir de agora, quem é que vai ser a próxima Ivina? Como que eu dou o próximo passo, né? E quando eu comecei a falar no digital, eu comecei a me fazer essa pergunta. Quem vai ser o Lee quando eu tiver a habilidade e competência de falar no Instagram? Quem vai ser o Lee quando eu tiver a habilidade e competência de estar num podcast como eu tô aqui? Porque eu não tinha essa habilidade anteriormente, né? E aí você vai vendo que realmente esses ganhos de habilidade e competências que você nunca conseguiu te levam para um próximo passo, um novo desafio, né? Exatamente. É aquele negócio que eu aprendi na terapia. Muito bom. Que é quem que você precisa ser para ter o que você quer ter. Exatamente. Então, assim, se você quer ser um catedrático que vai ficar lá na universidade e você vai esbarrar no problema do funcionalismo público do Brasil e vai viver bem com isso, vivendo no meio acadêmico. Não vive bem não, porque ele fica reclamando o resto da vida, todinha lá. Pois é, muitos dos chefes era isso, teria que entrar nesse Game of Thrones, que é uma coisa que eu não me via fazer. É uma batalha que eu não quero, né? Entendeu? Tipo, aí eu ficava pensando assim, gente, e ele tá fazendo isso pra ter uma plaquinha aqui. É interessante. É isso, né, Ju? Final das contas. Eu não fazia sentido na minha cabeça ficar entrando nesse tipo de embate com outras pessoas pra assim, por um título, assim, que não fazia sentido pra mim, não preenchia nada. Na minha visão, né? Na minha visão. Aí eu falava assim, gente, eu não tenho perfil pra estar aqui. Eu não tenho. Eu não tenho saúde pra... Eu não tenho saúde mental pra ficar aqui. Pra ficar nesse embate aqui. Não tinha sentido pra mim.
Só que tem essa parte boa da academia, é essa, você pegar e você... Não é que você vai ter uma competência, você vai desenvolver uma nova habilidade técnica. Não. Você vai desenvolver outras pessoas que vão ter a habilidade técnica que você tem, e são essas pessoas que vão levar a marca Bimed, a marca Ivy, a marca X. Então, é um poder multiplicador, na minha visão. Sim. E aí, esse poder multiplicador que eu não tinha. Eu conseguia fazer uma aula para 12 residentes. Exato. Perfeito. X por mês. Entendeu? Isso. Aí, eu não via mais uma possibilidade de assim, a cada mês eu tinha que falar das mesmas coisas sobre... Exatamente. Para outros residentes. Parou de ser um desafio, né? Não tinha sentido na minha cabeça. E aí eu falei, eu vou fazer esse Instagram aqui, vou virar blogueira. Eu vou. Vou ganhar voz no digital. Vou pegar o que eu sei e vou falar isso aqui que eu sei, porque começava a gravar. Falava, grava aqui pra mim. Ah, que tal você dar uma aula não sei aonde? E as ligas não sei o quê, pra você dar aula. E aí, também vinha uma possibilidade de ascensão outra profissional. Então, eu tinha essa possibilidade. Aí eu falei, vou começar esse Instagram aqui. Falando de artigo científico. Foi quando, Ivy, né, que você começou, que você decidiu abrir? Olha, eu acho que foi 2023. Legal. 2023, mas logo, acho que só no começo de 2023. E você precisou fazer umas dancinhas? Putz. Não vai dar. Não ia dar pra mim. Então não precisa fazer isso? Sério? Não precisa fazer dancinha. Eu falava de artigo científico. Engraçado, né? Mas é muito engraçado. A gente fala isso porque é engraçado, mas tem muito colega que não dá esse passo porque acha que vai precisar fazer isso para poder conseguir ter resultado. Sim. E não é verdade, né? E assim, o grande ponto é que principalmente quando você está num ambiente muito acadêmico, quando você começa a fazer isso, cara, as pessoas todas vão te olhar, agora tá fazendo no Instagram, começa a apontar o dedo para você e começam a te julgar. Por quê? Sim. Porque você está divulgando o teu conhecimento para que todo mundo consiga crescer junto. Cara, qual o sentido de você querer impedir que isso aconteça? Tem a questão da vergonha dos pares, eu acredito que isso é bem importante. Que isso é importante. E às vezes a pessoa não quer nem o seu mal. Exato. Ela não fala nem isso por mal. Exato. Tem gente que quer seu mal, tá? Mas tem... muitas. Mas às vezes ela não tá falando isso. Ela quer cuidar de você porque ela tem uma visão errônea de uma crença atrasada, no meu ponto de vista, que quer te proteger de uma vergonha que ela acha que é. Mas não é uma vergonha. E as pessoas, nem todo mundo pensa assim. É tipo assim, eu não quero que as pessoas me vejam assim, Ivna, mas eu também não quero que as pessoas te vejam desse jeito assim. como blogueira. Exato. Entendeu? É te protegendo. Como eu não quero ser blogueiro, eu não quero que você seja também, porque isso é ruim. Inclusive pra mim. Exato. Mas, enfim, tem muito essa coisa da vergonha. Mas, assim, eu em si, eu não tinha essa vergonha, eu não tinha. Mas já sofri preconceitos. Já foi chamada de blogueira? Já fui chamada de blogueira. Já falaram pra eu... todas as aulas que eu começo, assim, faço... Eu falo que eu não sou afiliada de nenhuma instituição, porque existe tanto a questão de compliance, né, mas como a questão já falaram para mim que eu não posso mostrar minha filiação, por conta dessas coisas. Então, eu não coloco o nome, eu não promovo a minha marca em cima de uma instituição. Sim, perfeito. Por causa desse toque que já me deram. Mas o que me deixou pensativa foi que esse toque só chegou quando a rede social atingiu mais de 15 mil pessoas. Quando eu tinha lá 200 pessoas, não tinha problema nenhum de falar qualquer coisa aqui, né? Mas, enfim, já tem essa questão da vergonha dos pares, mas eu não tinha esse problema, não. E eu não fazia pra autopromoção, não. Eu fazia porque eu gostava mesmo, porque eu queria.
E aí eu comecei, né? Comecei a falar de uma coisa que eu sabia falar, que era de análise crítica de artigo científico. Aham. E Legal. assim, o que eu acho mais assim, vamos colocar, pensar aqui de maneira racionalmente. E todo mundo escutou a história da Ivna, né? Olha que trajetória extraordinária. Olha que trajetória, assim, de luta, de garra, de determinação, de realização, de persistência. Ao mesmo tempo, uma trajetória focada em algo baseado em evidência, com ética. Então, por que não? A Ivna está no digital, poder Exato. inspirar outras pessoas, poder ensinar outras pessoas legal que isso. não têm a oportunidade de estar ali nessa trajetória, de estar aqui. Então, eu olho para o digital e eu acho extraordinário o poder do digital para um médico que trabalha com ética, com evidência, ser quem ele é. É. Porque a Ivna, a gente se conhece, a Ivna aqui é a mesma Ivna que está nas redes sociais. Uhum. Porque é a verdade. É. É sendo você. Inclusive, é isso que prospera. É isso que Ser faz você. você ter É resultado. É autenticidade. ser você. É. Não é fazer dancinha, não é não ser você, não é ir pro lado errado do digital que existe, a gente sabe. Uhum. Não é sobre isso. É sobre usar o poder e deixar com que as pessoas se conectem com a Ivna, dar acesso para elas através do digital. E outra coisa, né? Trazendo essa visão agora que você trouxe, quando o médico que é especialista e ele é muito bom, ele deixa de estar no digital, esse espaço é ocupado. Sim. Esse espaço é Ele é ocupado ocupado por Por quem? pessoas antiéticas, seria isso. E existe vários médicos que trabalham, cara, soroterapia, zonoterapia, um bocado de medicina sem evidência nenhuma, cara, para enganar os pacientes que estão lá na ponta. E o que é que a gente vê? Cara, esses caras divulgando conhecimento, divulgando informação, enquanto você, que é especialista, tá calado. É, não pode. Eu acho que Cara. não pode. Eu acho que eu concordo totalmente com a visão de vocês que as pessoas boas têm que se unir à corrente do bem. Né? Exatamente, Fazer essa corrente do bem aqui pra... a corrente da medicina de verdade, né? Exato. Baseada em evidências, né? E tirar, assim, né? Que eu acho que essa, muito inclusive, é a nossa função de fazer esse podcast, de poder contar histórias como essa, para entender que o errado não é a pessoa que tem ética, que trabalha com evidência e que está no digital. O errado é você, que é médico especialista, que também trabalha com evidência, mas está calado. E não tá no E digital. não está né? no digital. O errado é você. Exatamente. Eu acho que a gente tem que se unir aqui nessa corrente do bem. Não, e assim, ó, e ainda outra coisa. Esse cara que não tá no digital, ele tá reclamando, entendeu? E eu vejo muito, quando eu tava lá atrás, né, e a gente, por exemplo, assistia televisão e o pessoal diz, cara, só passa porcaria na televisão, só passa besteira, por isso que o Brasil não vai pra frente. Eu já escutei, cara, muita gente falando isso, e aí a gente vê agora outra situação. Cara, beleza, a galera deixou de assistir televisão no dia a dia, a galera tá muito no digital, Instagram. Sim. E agora você tem uma oportunidade, que é a oportunidade de mudar esse cenário. Porque a Sim. partir do momento que você se posiciona, cara, você começa a transformar a vida das pessoas que te seguem. E não somente eu tô falando da medicina. Sim. Porque assim, se eu compartilho o meu estudo, se eu compartilho a minha dedicação, se eu compartilho o meu crescimento dentro do Instagram, eu inspiro pessoas que estão me seguindo, eu inspiro meus familiares, eu inspiro meus amigos, eu inspiro as pessoas que não tiveram a oportunidade de ter esse crescimento como eu tive. Eu falo por isso, porque eu vim de escola pública também a vida toda, né? Tipo, eu sou o primeiro formado na minha família e eu vejo como uma responsabilidade minha de give back, dar de volta para a sociedade. E quando eu faço isso, eu estou dando de volta, eu estou inspirando as pessoas que estão abaixo de mim de, cara, é possível eu chegar ali em cima, entendeu? E se eu tivesse calado, eu estaria, cara, tirando a oportunidade dessas pessoas de crescer e de ver essa referência e de ver que é possível também. É verdade. E eu também já sofri com isso, assim, de coisa de representatividade. Assim, se eu tivesse um pouco mais de representatividade, talvez eu conhecesse mais serviços. Na minha época, entendeu? Eu já não conhecia 2 serviços de residência no Brasil inteiro. Só em num estado só. Entendeu? Eu não tinha essa representatividade. Eu não tinha uma referência. Eu não tinha uma pessoa assim, pô, essa pessoa aqui, cara, olha só que legal que ela fez. Então, se ela fez isso daqui, saindo daqui,
eu que tô aqui também consigo. Exato. E me fala uma coisa, é assim, aí você começou a se posicionar, né, no digital. Me fala de alguma situação aí legal que aconteceu nessa tua trajetória que você viu de impacto do teu Ai, trabalho no eu já digital. tive muitas. Me conta alguma. Uma mais emblemática foi um menino que me seguia, ele é emergencista em Rondônia. E aí ele falou o seguinte, olha, eu sei que você faz isfêcia cardíaca aqui, eu tô atendendo um paciente aqui jovem, 38 anos, e ele tá aqui em choque cardiogênico. Ele tá em choque cardiogênico e eu não tenho o que fazer com ele, porque não tem transplante na região norte, né? Não sei o que fazer com ele. Tu pode me ajudar? Olha só. Aí eu, beleza, vamos lá. Esse caso, ele tinha uma doença raríssima. Uma doença raríssima, o paciente. Uhum. Que era uma cardiopatia por deficiência de selênio. Isso é raríssimo. Uhum. Só que eu já tinha visto 2 casos na minha vida. E eu falei, cara, esse caso aqui que eu tô vendo é um caso muito parecido com um caso que eu já vi de deficiência de selênio. Dosa aí o Dosa o selênio. Dosa o selênio aí dele. Mantém ele vivo e dosa o selênio. Falei o que era pra fazer. Mantém ele vivo aí, mas dosa o selênio dele. E era deficiência de selênio. Olha que incrível. Olha que legal. E aí a gente começou a repor o selênio dele. E o cara saiu. Olha que incrível. O cara tava morrendo e o cara saiu. Animal. E aí, depois ele me falou, esse meu amigo, eu falei, você sabia que agora é uma rotina das alçadas? Virou rotina. Você sabia que é da rotina das alçadas das pessoas que elas não têm? Olha só. Aí eu falei, epa, mas é isso aí. Aí já entrou por outro Olha lá, soroterapia aqui. Não foi isso que eu ensinei. Não era isso, não. Selênio, molibdênio. Nós era deficiente. Só que nesse caso tinha. Era deficiência de selênio. Legal. Aí eu falei, olha só. Aí ele fala que todo mundo dosa. Mas Mas olha que legal, que interessante isso que você me fala, né? Porque assim, a partir do momento que você vai pro digital e começa a fazer isso em escala, cara, você tá salvando vidas em escala também. Em escala. Porque assim, se você transforma demais, a educação no Brasil da medicina, cara, você tem impacto em todos os pacientes daqueles médicos que você conseguiu educar. Olha que lindo. Depois disso, esse pessoal de Rondônia, assim, viraram meus amigos. Eles me mandam pacientes. A gente já transplantou alguns, trouxe de Rondônia para cá para transplantar. Legal. Foi bem legal, Excelente. assim, é uma história muito legal. E, assim, agradeço muito a eles, que eles são bem legais, assim, muito humildes. Vai, manda um beijo. Manda um pra- beijo. Bem legal. Assim, essa é uma história, assim, que ficou meio emblemática. E, na verdade, é uma grande inspiração agora, Sim. né? Escutar essa história é uma grande inspiração. Você tem um poder de salvar vidas, né? Então. Que é o que a gente... Através do E em digital. escala. Do digital. Pois é. Através do digital. Você muda vidas mesmo. Mas, assim, as habilidades que você precisa adquirir para você ter voz no digital também são muito difíceis, eu acho. Uhum. Não é tão fácil quanto eu imaginava. Exato. Não é tão fácil quanto eu achava que seria, viu? Aham. Porque realmente são habilidades que você precisa aprender. Uhum. Novas, né? Novas. Você Habilidades viu novas. nada A gente disso não tem essas na competências. faculdade, na Nada. residência. A gente não aprende a empreender, a gerir, marketing, Nada, vendas, marketing, venda. precificação. Né? Nossa, e aí, tipo, você começa a entrar... É engraçado, né? Porque você começa a entrar naquele novo processo de aprendizado. Eu falei, gente, eu sou muito ruim. Eu não sei nada disso, de nada. Mas, inclusive, esse é o primeiro passo, que é o passo da humildade, né? Porque, assim, você reconhecer que você é ruim é um passo de, beleza, eu sou ruim, mas eu tenho que aprender. Eu vou aprender, entendeu? Eu vou aprender. Eu vou começar do primeiro passo. Sabe qual é um grande problema agora, trazendo para um médico que foi subindo aí no meio acadêmico e ele chega no auge ali da sua especialidade? Exato, ele não consegue descer.
Entendeu? O ego dele é tão grande Não pode. que ele não consegue nem dizer que ele é ruim em uma coisa que ele nunca fez. Ele não pode. Tipo assim, Aí pô, tá errado. cara, eu vou aprender a tocar violão. Aí o cara é muito ruim. Aí, por exemplo, o colega diz, pô, tu é muito ruim. Aí o cara para. O cara vira travadão. O cara, é, tipo, o ego dele é tão grande que ele não se permite. Não se permite dar um próximo não passo. Pode. E é isso, como você falou. Tem que ter baixar a essa, bolinha. baixar essa bola, ter humildade, reconhecer que naquilo você é ruim. Aqui isso é muito bom. E o fato de você ser ruim aqui Sim. não quer dizer que você vai ficar Isso, pior. não anula, Aqui, não. isso parece tão óbvio, mas não é. É Não é. verdade. A gente associa que a partir do momento que um colega teu te diz que você é ruim, tá fazendo os vídeos ruins no Instagram, é como se tua autoridade aqui no hospital reduzisse. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Uma competência é diferente da outra competência. Então, para você fazer Instagram, ou redes sociais, ou mídias sociais, e etc., você precisa de marketing, de posicionamento, você precisa de uma boa comunicação, você precisa de saber um nicho e etc, etc. Para você fazer medicina, você precisa saber lidar com pessoas e a sua especialidade. A parte técnica. Você precisa saber essa Aham. parte técnica, que é importante. Na minha vida é muito importante, assim, vocês viram que foi anos e anos tentando Sim. adquirir essa parte técnica. Eu não posso negar que isso não seja importante. Mas para o Instagram, além do seu conteúdo, o conteúdo é muito importante, mas essas outras habilidades também são. Elas são Perfeito. fundamentais. Perfeito. Né? E me fala aí o que é que se transformou na Ivna depois que você começou a aparecer no digital. Me fala Gente. quais foram as habilidades e competências e como você foi se transformando em uma pessoa diferente. Eu sou uma pessoa tímida, na verdade. Ah, é? Eu- Dois. Não, assim, da vida pessoal, assim, eu costumo ouvir mais do que eu... Assim, eu não sou muito de falar, eu costumo mais ouvir. Principalmente no trabalho. No trabalho, como a gente lida com muita gente, eu gosto de ouvir antes de falar. Então, eu prefiro ouvir. Então, eu fico calada na maioria dos dias. É mesmo? Eu fico ouvindo. Ah, é? Sério? Sério, eu gosto de conversar, mas... mas, assim, no trabalho, eu sou uma pessoa mais focada, mais reservada. Aham. Eu me acho, né? Pelo menos. Assim, não sei se eu sou assim, gente. Pessoal, Quem me conhece, concorda? manda aqui. Manda os Eu sou nem comentários meu aí trabalho. pra ver se é verdade. Exato. Confirma aí essa informação pra mim. Às vezes é uma percepção sua, né? Assim, porque na vida real eu sou assim. É. Mas no trabalho eu não sou tanto. Acho que eu perdi um pouco. Mas na rede social você precisa ter uma certa naturalidade, espontaneidade. Que é o importante para você ter uma autenticidade, eu acho. Sim. Porque senão fica tudo meio ChatGPT, Robótico. robótico, É. quadrado, formal, que é como a gente lida com a medicina de uma maneira geral, de uma forma Exato. formal. Técnica, às vezes, acho que eu errei muito nessa parte, assim, meu conteúdo era muito técnico. Então, teve que adaptar um pouco da linguagem para ela ficar um pouco mais acessível. Além do mais, você tem que saber voltada pro espectador, né? Que é a pessoa que está te ouvindo. Então, às vezes, uma coisa que é óbvia para você não é óbvia para a pessoa que está te ouvindo. Então, você teve que realmente tem que baixar a bolinha, entendeu? Exato. Tem que baixar a bolinha para você tentar entender qual que é a linguagem da pessoa que você quer falar. Por exemplo, o meu Instagram, ele não fala com pacientes. Não, dificilmente chega um paciente. Só se for uma pessoa que é muito curiosa da vida, assim, e vai tentar entender. Quem você fala, né? Você Não. se posiciona... Para médicos, voltado para médicos. E existe, a maioria das pessoas que eu conheço não faz voltado para médicos. Faz mais voltado para aquisição de pacientes. Legal. Então, a linguagem tem que ser diferente. Exato. Só que, às vezes, você quer colocar uma linguagem diferente e você quer sem fazer o esforço mental para Legal. adequar aquela linguagem Sim. do seu jeito. De um jeito que você falaria para um paciente. Legal. Aí você coloca lá no computador e sai mais do mesmo. Por exemplo, sai notícia e eu vejo
uma série de amigos postando a mesma notícia, Aham. da mesma forma. Aí eu falo, gente, não pode ser assim, né? Aham. Não é possível que seja todo mundo assim. E aí exige até uma outra habilidade que a gente geralmente não desenvolve dentro da medicina, que é a criatividade, né? Aham. Porque aí É, você começa a verdade. resolver problemas de formas diferentes ali, né? Que a gente Sim. começa a ser criativo para poder realmente expandir ali para Sim, lugares eu acho diferentes. que os perfis que mais se destacam são esses, que mantêm Exato. a autenticidade. Total. Ou seja, você vê e você vê lá que foi aquela pessoa Aham. que criou aquilo lá, ela Legal. que realmente que fez. Então, Aham. fica com a cara dela. Legal, legal. É E isso. Vina, fala um pouco do, né, para o pessoal aí saber hoje, né, qual que é o teu projeto hoje no digital? Fala um Excelente. pouco assim, o que que você faz de fato no digital, o que que você ensina de fato, para quem, como que as pessoas podem te achar também? Legal, olha, a minha rede social mais forte é o Instagram. Eu falo para médicos cardiologistas, principalmente ou emergencistas ou intensivistas que têm interesse e atendem pacientes com insuficiência cardíaca, que é a minha subespecialidade. Eu tenho um curso, né, um curso online Uhum. que ensina essa especialidade e tenta ensinar aí as evidências, as melhores práticas e o conteúdo teórico que um especialista de insuficiência cardíaca precisa para ser considerado um especialista de insuficiência cardíaca fora do Brasil. Legal, Certo, legal, excelente. legal. Então, quando eu estava fora, eles dão ali tipo um manual, que é um consenso, um statement, né, que chama. Uhum. Um statement para você saber quais são as habilidades teóricas e práticas que um fellow de insuficiência cardíaca precisa ter Excelente. ao Legal. sair da sua formação, Uhum. que nos Estados Unidos são 2 anos. Uhum. Daí, eu peguei esse conteúdo, eu falei, gente, me dá aqui esse conteúdo, deixa eu ver aqui o que precisa saber, que eu vou saber, entendeu? Legal. E aí eu peguei esse conteúdo, montei o conteúdo programático do INCOR. Então, o conteúdo programático foi eu que montei Olha só. em Que 2020. legal, olha só. Então, é baseado nisso daí. E não sei se ainda tá assim, mas era Aham. assim, pelo menos. Até ano passado. E eu montei o Fellow digital baseado nisso, entendeu? Legal. Então, o conteúdo Excelente. que tem no Fellow é o conteúdo teórico que você precisa saber se você quiser ser um especialista em insuficiência cardíaca. Legal. E Aqui no Brasil, ainda não é uma pós-graduação, é uma complementação uhum, especializada, né? Então, é uma área de atuação. área de atuação. Uhum. Então, hoje em dia, a gente tenta lutar aí para que a insuficiência cardíaca, o transplante cardíaco vire Excelente. não, deixe de ser um fellow e passe a ser uma subespecialidade, subespecialidade como mesmo. ecografia, como as outras. Ah, Então, excelente. esse seria o meu sonho. Ah, que Ah, legal, cara. legal. Legal, legal. A gente está chegando ao final, É. infelizmente, né? Foi incrível conhecer a tua incrível. história, Ivna. E eu que agora conhecendo ela e olhando você no momento atual, onde você é a nossa mentorada no BIMED, na nossa mentoria, você já é uma médica de excelência e agora é uma médica especialista no digital. Queria saber qual que é a mensagem que você passa, Ivna, para aquele médico que também já chegou no nível de excelência na especialidade dele, mas ainda não está no digital. O que você falaria para ele? Tá deixando o bonde passar, viu? É isso que eu diria pra pessoa que ainda não enxergou a oportunidade chegando, entendeu? Ainda existe essa oportunidade. Tem muita gente querendo saber o que você sabe e querendo te escutar. Eu acredito nisso. Eu Uhum. acredito realmente que tem muita gente que precisa ouvir o que a gente tem para falar. Então, se você ainda não entrou no digital, ainda tá aí pensando se é para você, se é para não deixa o bonde passar, não. Então, E eu ainda digo uma coisa, né? Agora, 2009, a gente tinha uns 300 mil médicos no Brasil. 2025, a gente tem quase 600 mil médicos no Brasil. Quando a gente chegar em 2035, a gente vai ter 1 milhão e 32 mil médicos no Brasil. Olha aí. Olha só, cara, a gente vai dobrar o número de médicos no Brasil. Tem muita gente que está dizendo que não é esse o time ainda, porque já agora, tem né? muita gente. Porque já tem muita gente.
posicionada no digital. Ah, porque tem outra pessoa que já fala isso no digital. E assim, cara, você vê o espaço imenso que ainda vai existir, ou seja, vai dobrar o número de médicos no Brasil. E o que acontece dobrando esse número de médicos? A Cara, qualidade vai cair. então, a qualidade vai cair, a gente vai ter muita faculdade que não vai preparar o médico da mesma forma como preparava antes. E ainda haverá uma dependência maior de pessoas que educam dentro do digital para suprir essa necessidade que as faculdades não vão suprir. Eu acredito muito nisso, que com o passar do tempo, essa forma de educação que você está fazendo, eu te parabenizo por isso, vai transformar muita gente ainda e vai impactar e salvar muitas vidas, como foi o caso que você contou aqui para a gente. Acredito que sim. Então, tamo aí. Maravilha. Ivna, foi um prazer te receber aqui, primeira convidada do nosso podcast do BIMED. Obrigada E começou a vocês. muito bem. Começou muito Obrigada, bem. obrigada a vocês. Estou muito feliz de ter participado. Espero que tenha contribuído aí alguma coisa. Muito, Com certeza inspirou Excelente. muita gente. E finalizamos então o nosso segundo episódio do podcast do BIMED para você que é um médico especialista e que quer realmente focar em um crescimento pessoal maior, em um crescimento profissional maior, subir para um degrau diferente. Eu te aconselho a sempre acompanhar a gente. Todo mês vai ter episódio do BIMED aqui do podcast com vocês. E até o próximo episódio. Gente, um beijão!